A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos ao canal Cantinho com Deus. Um ótimo dia, um ótimo início de semana, né? E temos a certeza que o nosso Deus está conosco, porque a palavra do Senhor nos afirma. E com muita alegria, eu trago aqui em 1 João 5, do primeiro versículo até o 5. Nós vamos estar aprendendo dentro da palavra do Senhor, porque é necessário que tenhamos conhecimento, tá bom? É necessário que você tenha interesse de estar lendo, de estar aprendendo essa palavra, porque ela é gloriosa, ela transforma, ela liberta, ela salva, né? O poder dessa palavra é imensurável, né? Mas no nosso cotidiano, que vamos aprendendo e vamos percebendo que a nossa vida, nós também como seres humanos vamos melhorando, né? Mas é necessário um compromisso para com Deus, porque a palavra inteira toda ela é espiritual. Ela não é simplesmente um livro, né? Ela é um livro, um manual para a vida eterna, né? E para entender, temos que entender espiritualmente, né? Tudo que foi escrito aqui. Então, o Senhor vai nos revelando, à medida que nós vamos nos interessando, nos lendo, observando as escrituras, Deus vai fazendo a obra na nossa vida. Isso é importante, a gente disponibilizar o nosso tempo para estar fazendo essa leitura diária, né? Não precisa ficar em 1 hora lendo, não. Você lê todos os dias aquele tanto de o livro que você se interessar, você vai lendo, termina um, vai para o outro e vai devagarzinho, tá bom? Porque ter muita pressa também pode sair atropelando as coisas. Isso não nos convém. Nos convém aprender aquilo que vai ser benefício para nossa alma, né? E também para ajudar nosso próximo. Que quantas coisas boas eu aprendi aqui dentro e hoje eu tenho como passar para alguém, porque eu aprendi, eu vivi e tem como eu passar, ajudar outras pessoas, certo? Então vamos lá. A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que crê Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser filho, crê Jesus Cristo, filho de Deus. Que crê ser Jesus Cristo, filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, nós que estamos na presença de Deus, nós cremos de alma que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que ele foi enviado justamente para isso, né? Para nos salvar, nos libertar, né? Por isso que ele padeceu por nós, uma morte sofrida, né? Foi uma atrocidade que fizeram com ele. Tudo para que eu e você tivéssemos a salvação. Então é de muita importância darmos valor para Deus, para o Filho dele, para a palavra dele e crermos, né? Porque essa fé que nós temos também, ela vem de Deus. Ela não é nossa mesmo. Porque quantos por aí que perdeu sua fé, se mataram, né? Quantos por aí deixou tudo para trás para voltar para o mundo? Deixou aquilo que Deus estava trabalhando, né, fazendo e voltou para o mundo. E muitos perderam a vida, perderam a salvação, né? Porque é muito séria a palavra de Deus.
Nós temos que pregar aquilo que vivemos, né? Eu não prego, eu não sou pregadora. Eu simplesmente eu tô estudando a Bíblia junto com vocês. Aquilo que Deus me dá, eu trago, né? Para aprendermos juntos. E é com muita alegria que eu trago, porque eu também tenho aprendido muito, muito mesmo. E o que acontece? Muitos, eu tenho um testemunho que assim, que eu vi, né? Que eu cheguei ter o conhecimento que a pessoa deixou tudo e voltou para o mundo. E são muitos, né? Porque, na realidade, a palavra está escrita aqui, ó. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Esse é o amor que nós temos por Ele. A única forma de mostrarmos esse amor por Deus é guardando os mandamentos dEle. É obedecendo a palavra dEle. Essa é a demonstração de amor que nós temos por Ele. A única forma de demonstrarmos nosso amor por Deus. Não tem outra forma. Então, muitos desistiram, né? Voltaram para o mundo. E só Deus sabe, né? Porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba e que o que plantamos, colhemos. Isso é verdade, tá bom? Então, para nós que estamos nessa caminhada, nessa jornada, que se chama fé, que se chama esperança, que se chama céu, nós temos que ter muito cuidado, muito mesmo. Porque o inimigo, ele trabalha em cima do seu comportamento, em cima da sua liberdade, né? Ele te ronda 24 horas, ele tentando nos destruir. Então, ele te observa, ele faz a leitura do seu comportamento. Porque do seu pensamento, do seu coração, ele não pode. Mas ele pode, nos detalhes do seu dia a dia, do seu comportamento, ele pode, né? E é quando ele atrai muitos, né? E muitos voltam para o mundo e voltam e se tornam pior do que antes. Porque a própria palavra diz, né? A situação de um homem, de uma mulher que volta para o mundo, ela se torna pior do que a primeira, né? Porque sabemos que a casa ficou vazia e aquele que saiu, ele volta e traz mais, leva mais lá para dentro. Então a situação fica mais difícil. Então vamos meditar, vamos ler as escrituras, vamos procurar obedecer a palavra de Deus, vamos procurar demonstrar o nosso amor por Deus na obediência, tá bom? Seja obediente à palavra de Deus, porque a palavra que fala que não é penoso os mandamentos de Deus, e não é penoso. A carne que se sente constrangida, porque ela quer fazer aquilo que ela quer fazer, que é o que não agrada a Deus, né? Mas aquilo que agrada a Deus não é penoso. A palavra aqui está dizendo que não são penosos os mandamentos de Deus. E não é mesmo, porque Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor para mim, né? E com isso, nós estamos caminhando dia após dia, até chegar um dia perfeito, né? Assim diz a palavra, assim a palavra nos ensina, que vamos de glória em glória até chegar um dia perfeito na nossa vida, né? E temos que estar seguros disso, seguros da nossa salvação. Tá bom? Porque nós não estamos aqui para aparecer, nós não estamos aqui para querer méritos só ou só bênçãos, só coisas materiais, que isso tudo Deus provê. Não é isso, porque isso tudo é passageiro. Nós estamos aqui na luta em prol da nossa salvação, da salvação daquele que está em volta, né, de nós. Porque através do seu testemunho, do meu testemunho, Deus alcança outras vidas. Sim, alcança. Porque a partir do momento que você vive, quem está lá fora, ele observa o seu comportamento, né? Porque nós somos observados. A palavra de Deus fala que há uma nuvem de testemunho em nossa volta. E eles estão lá fora, né? Desarraigados, estão vivendo a maneira deles, mas eles não sabem o fim.
porque ninguém sabe o fim. Pode saber o início, né? Quando vai crescendo, vai aprendendo, mas o fim você não sabe e eu não sei. Mas o fim que eu sei, que é glorioso para a sua vida e para a minha, é permanecer na palavra de Deus, é permanecer na presença de Deus, obedecendo a Ele. Porque os mandamentos dele não é penoso, não são penosos os mandamentos de Deus, né? É luz, é vida para a nossa vida, é salvação para a nossa alma, né? Porque dentro de nós há uma alma que anseia pela salvação, pela libertação, né? Faça a leitura, leia, não fica caindo aí nos contos de fada, não, tá bom? Que eu vejo muito isso aí, né? Vamos aprender aqui do Senhor, porque a palavra nos ensina que há um tempo de espera, né? Há um tempo de transformação, há um tempo para todas as coisas. Nada acontece em 3 dias, igual a gente vê muito dizendo isso aí por aí. Em 3 dias tudo está resolvido, em 3 dias está tudo bem. Não, não é assim. Não é assim, tá bom? Isso não procede, esses assuntos por aí. Que em 3 dias vai acontecer tal coisa. Não, não procede. Não procede. Porque a palavra diz que é de dia em dia, de glória em glória, até chegar o dia perfeito, né? Ou seja, há tantas áreas da nossa vida que tem um dia perfeito para Deus chegar e fazer a obra. Então não é em 3 dias, não existe isso, tá bom? Por isso que temos que ler as escrituras, não ficar dependendo só dos outros. Temos que ler, temos que ter a curiosidade de conhecer o Deus de Israel, porque é um Deus que não falha, é um Deus que não se deixa se zombar. Deus não deixa. Deus não deixa ninguém escarnecer dele. Deus não deixa ninguém zombar dele. Por isso que é de dia em dia. Creia nessa palavra. Que dia após dia, até chegar o dia perfeito, tá bom? E outra coisa, que temos que ter todo conhecimento. Aqui, ó, no versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, né? Nós aprendemos a amar as pessoas, aprendemos a amar os filhos de Deus também. E no geral, né? No geral, porque é muito fácil amar aquele que tá buscando a Deus, que tá na direção de Deus, tal, né? Mas nós temos que amar no geral, né? É dar um bom testemunho, é ter uma palavra boa diante daquele que tá desmerecido por escolhas próprias, né? Porque a gente se desmerece quando escolhemos o caminho que não agrada a Deus. Nós estamos desmerecendo o amor de Deus, a companhia de Deus na nossa vida. Isso não é bom para nós, não é bom, né? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são, de maneira nenhuma. Aqui no versículo 3 fala, né? Não são penosos os mandamentos. São coisas assim que Deus, que o Espírito Santo consegue envolver nós, quando nós estamos disponibilizados, estamos disponíveis com o nosso coração aberto, a fim de aprender com Deus, a fim de aprender com o Espírito Santo de Deus, a qual foi enviado aqui na terra para nos ajudar, para nos orientar, né? Então não é penoso andar com o Senhor Jesus, obedecê-lo, não é. Aquilo que agrada a sua carne, você pode ter certeza absoluta de alma que desagrada a Deus, tá bom? Então, mais eu falo, não é penoso, não é penoso, tá bom? Segue com a fé a qual Deus colocou dentro de você. Não deixa que ninguém, que palavras, que comportamentos venham destruir isso, a qual Deus criou para você. Porque Deus criou uma história para você. Quando você nasceu, Deus já havia escrevido aquilo que é para ser. Então não adianta você querer modificar aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus tem para você.
Não adianta. Porque aí sim, aí será penosa a sua vida. Assim será penosa a sua história. Caso queira mudar aquilo que Deus tem para você, tá bom? Porque a palavra ainda diz assim: agindo Deus, quem impedirá, né? Então, assim, não é bom que nós venhamos a querer andar no caminho contrário daquilo que aprendemos aqui dentro da palavra. Não é bom. Se você tá fraco, se encontra fraco diante da circunstância e acha que o mundo é mais fácil, não volte para lá, porque lá não é o seu lugar. Não é seu lugar, tá bom? O seu lugar é na presença de Deus, é obedecendo, porque é a sua fé que vai fazer você vencer o mundo, a sua fé que vai fazer você vencer o que está dentro de você, na sua carne, aquilo que você deseja, que é o contrário ao que Deus quer para você. É a sua fé, tá bom? Ela que vai transformar através do Espírito Santo a sua vida, tá bom? E vai te dar firmeza, força para você permanecer, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Eles podem ser cumpridos através da ajuda do Espírito Santo. Nós podemos cumprir os mandamentos do Senhor com o Espírito Santo, entenda, tá bom? Não é sozinho, porque sozinho nós não conseguimos, não podemos nada, tá bom? Sozinho nós somos só simplesmente o nosso próprio pensamento, as nossas próprias vontades, nós sozinhos. Agora nós com o Espírito Santo de Deus nós vencemos. Vencemos os maus costumes, os maus hábitos, tá bom? As manias que não agradam a Deus. Tudo isso é com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que ele foi enviado aqui na terra, tá bom? Se apegue a ele, se apegue ao Espírito Santo. Leia a palavra. Cada dia que você fazer uma leitura aqui dentro, você está adquirindo conhecimento espiritual para sua vida. Você está adquirindo um conhecimento espiritual para sua vida, uma defesa para sua vida. Porque o adversário ele ronda, ele está ali, ó, em derredor 24 horas, tentando destruir aquilo que Deus está projetando. Ele está tentando destruir o projeto de Deus para sua vida. Por isso que ele fica lá, ó. Tá bom? Mas lembre-se que em volta de você tá os anjos do Senhor. Então basta você colocar a tua fé, né? A sua fé em ação, tá bom? Para Deus, para o Espírito Santo tá fazendo um movimento grande na sua vida, tá bom? Faça essa leitura. 1 João 5 até do 1 João 5 do versículo 1 ao 5. Leia. E esse aqui é o pão da vida. Esse aqui nós temos que nos alimentar, espiritualmente falando. Leia com muita atenção, leia com carinho, leia com gratidão. Porque isso aqui é a sua vida, é o seu futuro, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.